Olá, seja bem-vindo à matéria de Direito Aplicado. Essa matéria estão divididos em 4 capítulos e o primeiro deles é Introdução ao Estudo do Direito. E o que é o direito? Vamos pensar de modo filosófico. É um ramo das ciências sociais que estuda as normas obrigatórias que controlam as relações dos indivíduos em uma sociedade. E o que é esse controle dos indivíduos numa sociedade? Então vejamos. A gente tem o controle social. O controle social, para um convívio harmônico da sociedade, as pessoas costumam abdicar de seus desejos e acabam conduzindo-se a um controle social. Um deles é o contrato social. Esse contrato social foi o primeiro ponto filosófico da área de controle social, onde o filósofo suíço Jean-Jacques Rousseau disse o seguinte: o contrato social é um acordo entre indivíduos para se criar uma sociedade e só então um Estado. Isso é um contrato e um pacto de associação. O que ele quis dizer com isso? O indivíduo, quando nasce, ele passa a adotar e assinar um contrato social com a sociedade, que ele vai adotar condutas que a sociedade impõe a ele. Como isso surgiu na vida da gente? A gente tem o controle social para poder conviver em sociedade. Nasce com a gente o controle social de duas formas, onde a gente chama de controle social primário. Um deles, controle social primário, é o ridículo. Como a gente pode ver aqui, ninguém gosta de ser ridicularizado. Por quê? A gente adota condutas que a sociedade aceita para não ser ridicularizado. Qual o outro ponto do controle social primário? A difamação. Todo mundo adota comportamentos sociais para não receber uma desonra do seu nome e da sua família. Então todos adotam comportamentos corretos para evitar serem difamados. Esses dois controles sociais primários levam a gente a ter uma vida em sociedade. E aí também surgiu o que a gente chama de direito. O direito é uma forma de controle social que foi referendado com a legitimação e normas e regras definidas pela própria sociedade. Ok? Quando a gente fala em direito, a gente entra na dúvida do que é direito e do que é justo. Vamos analisar dessa forma. Exemplo, uma família extremamente pobre que invade um terreno abandonado. Essa família não tem moradia. Eles vão lá e invadem o terreno, porque o terreno particular estava parado, ninguém estava utilizando, eles invadem essa moradia. É justo? É direito? Vamos parar para pensar. A propriedade é garantida por lei. Artigo 5º da Constituição garante, entre outras coisas, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Ou seja, legalmente a família está errada, correto? Mas é justo? Então a gente chega no primeiro conceito básico de direito. É um conjunto de regras de caráter permanente, obrigatório, geral e impessoal, porque vale para todo mundo, que destina a regulamentar a vida em sociedade com vistas ao bem comum. Busca-se, nesse sentido, o bem comum. Ok? Aspectos do direito. Quando a gente fala em direito, chegamos ao conceito filosófico, agora a gente precisa entender alguns aspectos do direito. O direito é dividido em direito objetivo e direito subjetivo. O que é o direito objetivo? Ordenamento jurídico, conjuntos de normas em sua totalidade. A norma de agir é o direito em si, é a norma examinada pelo prisma da lei. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que regulamenta toda a legislação de relação de consumo. Outro exemplo é o Código Penal Brasileiro, que define os crimes e suas penalidades. E o direito subjetivo? É um atributo pessoal, é a faculdade da forma de agir. É o que a gente chama em latim de facultas agendi, faculdade de agir. Ou seja, vamos dar um exemplo mais claro. Posso exigir a licença maternidade, está previsto em lei. Mas, para que você possa exercer esse direito, você precisa provar o seu direito subjetivo. O direito subjetivo é de você provar que está grávida. Assim você pode exercer e cobrar o seu direito objetivo. Ok? Continuando. Direito objetivo que confere às pessoas o direito subjetivo. Você tem o direito subjetivo e exige que aquele direito objetivo seja cumprido. Ok? Portanto, indica o ordenamento positivo, a legislação, e nós vamos ver lá na frente o positivo
e o natural, colocado diante de nós e o direito subjetivo é a faculdade de exigir o seu cumprimento. Ok? Vamos agora falar do ordenamento jurídico. O que é o ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico, aí entra aquilo que eu falei, é dividido em positivo e natural. O que é o direito positivo? O direito positivo é o direito produzido pelo homem e imposto pelo Estado. Por exemplo, as leis em si, a Constituição Federal Brasileira, as leis ordinárias, Código do Consumidor, Código Civil, Código Penal e assim por diante. Esse é o que a gente chama de direito positivo. E o direito natural? O direito natural é uma ordem normativa que situa-se acima do direito positivo e vincula seu conteúdo. É o comportamento do que é certo e errado. A gente nasce com o direito natural. Todo mundo nasce sabendo que é errado matar ou machucar outro indivíduo. É o que a gente chama de direito divino. Por quê? Porque ele nasce com a gente. A gente sabe desde que nasceu o que é certo e errado. E do direito natural que a gente chega no direito positivo. Muito bem, encerramos aqui o primeiro capítulo da nossa aula de introdução do estudo ao direito. De volta à introdução do estudo ao direito, vamos agora aprender um pouco sobre as divisões do direito. Quais são essas divisões? No mundo hoje temos duas divisões. Divisões do direito público e divisões do direito privado, cada ela com suas atribuições. Temos então as normas que cuidam do interesse público, são de normas de direito público. E o que são essas normas de direito público? São aquelas que cuidam das relações dos estados, das estatais, das empresas públicas. Todas essas são as relações com o direito público, são normas criadas para o direito público. Então, por exemplo, a lei de licitações, que cria toda a normatização de como os estados, municípios, prefeituras, empresas estatais devem fazer aquisições ou de ente privado ou de ente público também, mas sempre toda a relação que tiver um ente público deverá ser considerada normas de direito público. E a outra? Qual seria a outra? As normas de direito privado, que são aquelas que são definidas como que cuidam de interesses particulares, normas de direito particulares, normas de direito privado. E o que são essas relações? Qualquer legislação que cuida das relações entre pessoas comuns, pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas que não envolvam nenhuma entidade pública. Por exemplo, uma lei de locações, que trata toda a normatização das relações de locação entre inquilino e proprietário. Essa legislação a gente caracteriza como de norma de direito privado. E os sistemas de direito? Agora a gente vai se aprofundar um pouco nos sistemas de direito que são aplicados principalmente no mundo ocidental hoje. Temos dois tipos basicamente. Temos então, no primeiro momento, o sistema romano-germânico, que inclui bases dos sistemas francês, espanhol, na Itália, aqui no Brasil e vários outros países da América Latina. Esse sistema tem como fonte principal a legislação de forma escrita. Toda a normatização é feita de forma escrita, todo embasamento legal dos juízes, das decisões judiciais é feito em cima das escritas das leis. O outro sistema é o Common Law, que inclui a Inglaterra, as suas ex-colônias como a Austrália, os Estados Unidos, o Canadá. Esse sistema tem como premissa básica a tradição, o costume, decisões anteriores, o que a gente chama de jurisprudência. Então a gente tem o seguinte conceito. O que diferencia essas duas famílias de direito é justamente o fato de que, para os sistemas romano-germânicos, aquele aplicado aqui no Brasil, a principal fonte de direito é a própria lei, ou seja, as escritas, Código Civil, Código do Consumidor e a própria Constituição Federal. E o Common Law tem-se como fundamentais fontes de direito a jurisprudência e os costumes. Mas na frente a gente vai ver o que é fonte de direito, as jurisprudências e os costumes. Quando a gente fala dos sistemas de direito e a gente fala das fontes de direito, o que significa isso? O que quer dizer fontes de direito? Vamos parar para pensar, em primeiro lugar, uma fonte é onde nasce a água. Então, quando a gente fala fontes de direito, a gente está falando que é onde nós vamos buscar esse direito. Então, vamos lá. Onde surge o direito? Onde ele pode ser encontrado? O direito é só a lei? Só a legislação escrita vale como direito?
Estudar direito é apenas estudar a legislação em vigor? Não, muito mais do que isso, e a gente vai ver isso agora. Procurar encontrar fontes materiais, formais para o direito. A palavra fontes é utilizada, como eu já disse, no sentido de local onde o direito surge e onde ele nasce. Fontes de direito têm que ser pensado a partir da realidade social, histórica e econômica, ou seja, a gente tem que analisar a sociedade que é aplicada a essa fonte, qual a forma que essa fonte foi buscada nos costumes e tradições dessa sociedade. Por isso que a gente tem que sempre analisar a realidade social, histórica, econômica e política para essa análise. Temos uma das modalidades de fontes, as fontes materiais. O que são as fontes materiais? Vamos lá. Fatores que criam o direito dando origem a normas válidas. Esses fatores são aqueles que estão buscando na legislação, nos costumes, para que possam ser escritas essas fontes materiais. Duas teorias acabam buscando, trazem à tona para que as fontes materiais sejam atingidas, como para que a gente consiga encontrar essa fonte material. É a teoria funcionalista e a teoria do conflito social. Através dessas duas teorias, a gente busca duas formas diferentes de buscar uma fonte de direito. Vamos ver então, por exemplo, a teoria funcionalista. O direito nasce com a função de expressar os interesses gerais da sociedade, que são construir harmonia, paz e segurança. Ou seja, a sociedade busca de forma funcional encontrar entre si uma forma de atingir normas que criem uma sociedade harmônica. Ou seja, através de uma conversa, através de um costume que todos acabam adotando, através dessa forma, sem que haja conflito. Ou seja, de forma funcional, busca-se uma fonte de direito para chegar a uma norma para atingir o convívio em sociedade de forma harmônica. Outra teoria é a teoria do conflito social, que analisa o direito como resultado da luta contínua entre interesses opostos. Os interesses mais fortes sempre tendem a prevalecer, porque tem as melhores possibilidades de articulação e manifestação. Articulação e manifestação. É o que acontece, por exemplo, com a propriedade latifundiária ou a indústria farmacêutica. Vamos parar porque essas duas indústrias, elas têm muito mais articulação do que qualquer outra entidade para conseguir criar normas e influências para o seu setor. Isso significa que elas vão ser sempre beneficiadas com essas normas. E quando a gente fala também de manifestação, vamos dar um exemplo nas legislações trabalhistas, que nós vamos ver na próxima aula. A legislação trabalhista foi criada através de manifestações. Pessoas foram à rua buscando manifestações, criou-se então normas de defesa do direito do trabalhador em função dessa forte manifestação. Essa é a teoria do conflito social. Continuando, vamos falar agora das fontes de direito formais, que são as que não formam o direito, formulam normas válidas, podem ser escrita ou oral. Na grande maioria hoje as normas são escritas, a gente não tem mais normas orais, normas verbais como havia antigamente. Na sua grande maioria as fontes formais são todas escritas. São leis no sentido amplo, quando a gente fala de fontes escritas. Ou material, são aquelas que atendem a 4 requisitos. Vamos lembrar esses 4 requisitos para que uma fonte material e escrita possam ocorrer. Em primeiro lugar, ela tem que ser escrita. Segundo lugar, entrar em vigor por decisão de autoridade competente. Terceiro ponto, foram estabelecidas em conformidade com procedimentos fixados em normas superiores, que a gente vai ver no próximo vídeo. Tem por objetivo regulamentar direta ou indiretamente a organização da sociedade, tendo um certo grau de generalidade. Esse grau de generalidade tem que valer para todos. E quando a gente falou lá atrás da hierarquia da lei, que a lei tem que seguir todos os requisitos da norma superior, a gente está falando em hierarquia das leis. Existe uma hierarquia das leis? Sim, existe. A hierarquia entende como as normas são superiores às outras. Uma norma impõe condições para que a outra possa ser criada. As normas, para serem válidas no ordenamento jurídico, têm que respeitar o conteúdo formal e material da norma jurídica superior. E aonde a gente encontra esse ordenamento jurídico? Na pirâmide de Kelsen.
onde a gente tem ali em cima norma fundamental. O que são essas normas fundamentais? São os princípios gerais do direito. São os princípios que a gente norteiam toda a legislação, toda a Constituição. São os direitos fundamentais, que são como pilares para toda a legislação. Aí na sequência você tem a Constituição Federal, as emendas constitucionais que criam, como o próprio nome diz, emendas à própria Constituição, leis complementares, leis ordinárias, que aqui é onde está o Código Civil, o Código Penal, decretos, resoluções e portarias. Então nenhuma resolução e portaria pode contrariar uma lei ordinária, ou seja, não podemos criar uma portaria dizendo que pode matar, porque no Código Penal, que é uma lei ordinária, ele já está dizendo que não pode matar. Então, toda a legislação deve seguir essa hierarquia, ok? Encerramos mais um vídeo desse capítulo de Introdução ao Estudo do Direito. Até o próximo vídeo. Olá! No último vídeo vimos as fontes formais de direito. Nesse aqui vamos ver as fontes não formais, como por exemplo a jurisprudência. Como já citado em outros momentos dos vídeos anteriores, a jurisprudência é um contexto de decisões uniformes dos tribunais que resultam em decisões uniformes, ou seja, casos semelhantes são julgados pelos juízes de forma semelhante, unificando e gerando praticamente uma lei, praticamente um entendimento que deve ser seguido e tem muita força. Por isso é uma fonte de direito não formal. Doutrina. Muitas vezes alguns juristas de grande conceito, os professores de direito, escrevem doutrinas dando interpretações diferentes sobre determinada legislação, dando o que a gente chama de uma hermenêutica diferente da legislação. O que isso significa? Significa que podem ser utilizadas essas doutrinas por advogados, por juízes, para embasar as suas decisões. Então também é uma fonte de direito, é onde as pessoas vão buscar o direito, ok? Temos também outras fontes, como por exemplo o costume. Surge da consciência coletiva de um grupo social. Deve ser geral, ou seja, tem que ser valendo para toda a sociedade, largamente disseminado, ou atingir uma parcela específica que utiliza aquele regramento. Seu campo de utilização é principalmente o direito empresarial. Vamos dar um exemplo aqui que não consta em nenhuma legislação, mas que é uma tradição comum e os juízes já assim interpretam: o cheque predatado. Quando você coloca a data no seu cheque predatado ali, ele já está sendo validado pela jurisprudência, pelos magistrados, porque é um costume que a sociedade adotou que está sendo colocado em prática. Outra fonte são os usos, que também é uma forma de costume, mas não tão consequente, não tão firme como os costumes. Eu vou dar um exemplo do que a gente chama de uso e desuso. Às vezes a legislação pode ser alterada por uso, mas também pode ser alterada por desuso. No Código Civil anterior ao Código Civil de 2003, havia um artigo que dizia que o seu casamento poderia ser anulado se você descobrisse, após o casamento, que a sua esposa não era virgem. E ela havia dito antes do casamento que era. Isso era uma cláusula de anulação do casamento. Isso foi revogado. Outra cláusula, outro artigo do Código Penal que foi revogado por usos, às vezes não tão corretos, mas acabam sendo não utilizados, é, por exemplo, o crime de adultério. Caracteriza-se crime o adultério. Só que, pelos usos da sociedade moderna, acabou-se caindo em desuso e não é mais aplicado. Não necessariamente porque o adultério é correto, mas porque não condiz com a sociedade moderna você prender um cidadão, encarcerar um cidadão por causa de um adultério, ok? Dando continuidade, temos a analogia também, que é onde o juiz busca sempre, num processo de raciocínio lógico, estender os preceitos legais, se não houver uma lei específica naquele caso, mas ele faz alguma analogia buscando então essa nova fonte de direito. Ele precisa a vontade da lei para transportá-la ao caso. Vou dar um exemplo: adoção de crianças em relações homoafetivas. A lei não prevê que a adoção deve ser feita para casais homoafetivos, mas a tradição,
acabou nos trazendo porque o juiz, por analogia, entendeu que um casal homoafetivo, hoje reconhecido pela sociedade, pode adotar uma criança e criar uma criança. Ok? Outras fontes, princípios gerais do direito, que é aquele que está lá em cima na hierarquia, é aqueles que são as bases fundamentais, os princípios fundamentais do direito, e para encontrar elementos que permitam esse substrato jurídico à sua decisão. Ele não pode deixar de julgar um caso concreto por não encontrar uma lei. Então, às vezes, ele tem um caso jurídico lá que ele não consegue analisar, ele não consegue não ter uma legislação. Ele busca o quê? Os princípios do direito, os princípios fundamentais que nós vamos ver lá na frente. Por exemplo, um deles é a dignidade da pessoa humana. O juiz não pode julgar um caso que vá contra esse princípio do direito. Então, ele vai sempre buscar, nesses casos, os princípios do direito. Outros exemplos, a equidade, que consiste no trabalho e aparar as arestas de aplicação da lei dura e crua para que uma injustiça não seja cometida. Isso é um texto de Silvio Salvo Venosa. É uma fonte de forte tendência filosófica. Por que filosófica? Porque tende a contribuir para afirmar a convicção do magistrado. Aí a gente vai falar de vigência no tempo. O que é uma vigência no tempo? Como surge uma lei? A lei surge de uma forma simples. O projeto de lei é votado na Câmara e no Senado, atendendo os requisitos legais. Promulgada pelo Poder Executivo e publicada no Diário Oficial. Para ter validade, ela tem que ser publicada no Diário Oficial. E aí ele vai ter o início de vigência, que é o que a gente chama de vacatio legis. Ela pode ter início imediato ou pode ter um prazo que deve constar na própria lei para ter validade. E o importante no princípio da eficácia do tempo é muito simples, irretroatividade. Ela não volta a casos anteriores, ela passa a valer para casos após a sua publicação. E a eficácia imediata. De acordo com a publicação, a partir da data que for decidida, ela passa a ter eficácia para os casos a partir de então. Territorialidade. Onde a lei é aplicada? Sempre no território nacional, mas a gente tem, por exemplo, a lei do IPTU, que especificamente atende ao município que determina aquela porcentagem de cobrança de imposto. Dando continuidade, e agora para a gente tentar relacionar o direito com a saúde. Eu estou tendo aula de direito para quê? Por quê? O direito e saúde, onde estão relacionados? Eu vou mostrar aqui para vocês rapidamente aonde eles podem se relacionar. Então, por exemplo, quando a gente começa a falar direito e saúde, a gente vem com a seguinte dúvida: direito em saúde ou direito à saúde? Os dois casos estão corretos. E o direito à saúde é aquele que está previsto na Constituição Federal, no seu artigo 196, e diz que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário das ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Esse é o direito previsto de todos à saúde. E quando a gente fala esse direito à saúde, a gente entra num debate muito constante. Esse trabalho aqui vai estar à disposição de vocês do material, e o debate da judicialização da saúde, onde a gente pode ver aqui rapidamente, a judicialização já custa para o Brasil 1,3 bilhões de reais desde 2009 a 2017. E o que é essa judicialização? O Estado não provê a saúde, ou o Estado, ou um convênio médico, não provê a saúde de forma adequada, vai-se para o judiciário buscar aquele direito. Isso está criando uma despesa muito grande. Esse link aqui, vocês podem acessar o estudo completo do INSPER, e aqui a gente pode ver rapidamente alguns slides. Por exemplo, de 2009 a 2017, cresceu e variou 198% as ações judiciárias para buscar o direito à saúde. Na segunda instância, ou seja, decide-se em primeira instância, não estou satisfeito, vou buscar um recurso. Também houve esse aumento. E o mais impressionante, a maior parte da discussão judicial com relação ao direito à saúde vem das relações de plano de saúde, em sua grande maioria. Depois vem seguro, a própria saúde, tratamento médico hospitalar e assim por diante. As decisões que são proferidas geralmente são com relação a medicamentos. Quantas pessoas você não conhece
que foi no judiciário exigir que o Estado provesse aquele determinado medicamento de alto custo. Isso tem gerado custo ao Estado brasileiro. Outro exemplo, decisões onde não são buscados órgãos técnicos e assim por diante. Tenham acesso a esse estudo e vamos lá. Direito em saúde, aí é uma escolha que cada um pode fazer. O direito de saúde pode, por exemplo, debater princípios filosóficos da justiça, etnia, a biomedicina, o biodireito. A gente tem a saúde do trabalhador, onde a gente tem as portarias, as NRs que discutem quais as formas de atuação da empresa para criar um ambiente saudável para o trabalhador. A gente tem a administração pública, onde a gente estuda a aplicação do Estado nessa relação de saúde. E um dos pontos mais modernos hoje, que todo mundo deve se ater, é a PPP, participação público-privada, parceria público-privada, onde o Estado, junto com as entidades privadas, estão buscando parcerias para a melhor saúde da população. Aspectos jurídicos da terminalidade da vida, quando a gente fala de cuidados paliativos, qual a legalidade e qual o limite desses cuidados paliativos. A gente tem também a questão do testamento genético. A gente tem questões como, por exemplo, a eutanásia. Podemos debater isso no direito em saúde. Direito constitucional à saúde, que é aquele que a gente viu do direito à saúde. É o estudo exatamente disso. Direito à saúde suplementar, direito penal à saúde, meio ambiente e saúde, como você criar um meio ambiente para a sua cidade de forma saudável, para a sua casa, para todo mundo. Responsabilidade civil e criminal do enfermeiro, do médico e assim por diante. Saúde e proteção do consumidor, que nós vamos ter um capítulo específico sobre isso. E medicina legal, que é aquela dos peritos médicos que vão avaliar os crimes e assim por diante. Encerramos então um capítulo importante para os estudos de vocês. Nos vemos no próximo capítulo.